Muito boa tarde a todos. Como já viram, o tema de hoje, o profeta de hoje é Daniel. Temos vindo a falar sobre os profetas. Quem são os profetas? Eram homens que àquela época eram mensageiros de Deus. Eles tinham uma capacidade sobrenatural. Para nós hoje, que conhecemos a doutrina espírita, sabemos que estes homens não eram mais nem menos do que médiuns. Eles tinham a capacidade de receber as mensagens vindas do outro lado da vida e transmiti-la. Eles faziam profecias, essas profecias que depois, mais tarde, se vêm a confirmar, eram intuídos, eram-lhes dadas pelos espíritos. E eles vinham, sim, para ajudar a humanidade, para ajudar na evolução da humanidade. Estes profetas eram como que pequenos anjos naquela altura. E o profeta Daniel pertence a um conjunto chamado e designado por profetas maiores. Esta designação de profetas maiores não é porque que os seus feitos fossem mais grandiosos que os outros, mas sim porque o seu livro é maior do que os outros. E então os profetas eram designados por maiores quando o seu livro tinha um maior volume. O profeta Daniel nasceu no ano de 620 a.C. e partiu em 534 a.C., com 86 anos. Ele nasceu em Jerusalém, mas muito pouco nós sabemos sobre este profeta, sobre a vida deste profeta, quem eram os seus pais. Há estudos que indicam que ele vinha de famílias de nobreza, portanto, pessoas que pertenciam à nobreza, mas não há evidências, não há nada que nos indique que isso seja verdadeiro. E toda a informação, ou a maior informação que há sobre a vida de Daniel, é o livro de Daniel. Este livro é uma obra do Velho Testamento que leva o nome de Daniel nas mais antigas listas e referências. Jesus, mais tarde, referiu-se às profecias deste livro como de que falou o profeta Daniel em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15, e no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 14. Mais tarde, Jesus vem indicar e revelar que aquelas profecias eram de Daniel. O testemunho do Senhor não diz simplesmente que o livro tinha o nome, mas sim que as profecias eram proferidas por ele. E este livro é dividido em 2 grupos, do capítulo 1 ao capítulo 6, temos a parte histórica, temos as histórias que se passavam com Daniel. Do capítulo 7 ao 12, temos a parte profética, as profecias de Daniel. Como nós temos pouca informação sobre a vida de Daniel e hoje o estudo assenta sobre quem foi o profeta Daniel, eu achei por bem trazer algumas das histórias contadas neste livro, pois são elas que nos ligam de uma maneira melhor ao profeta.
Então, no capítulo 2 deste livro, temos a seguinte história. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão a tentar ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está a pedir. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está a pedir é difícil. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, Os encarregados saíram à rua à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que é que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo o sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque
a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilónia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Daniel foi levado ao rei. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar: você é capaz de contar-me o que ouvi no meu sonho e interpretá-lo? E Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus, que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por sua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas passou que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que se passou pela tua mente. Tu, ó rei, olhaste e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata, o ventre e o quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Disse Daniel: foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força de ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. E como viste, o ferro estava misturado. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro.
O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou de governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abed-Nego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então, nesta história em que Daniel é intuído, que lhe é transmitido que é o sonho do rei, e ele sabe interpretá-lo, é de facto um efeito mediúnico. Ele só consegue saber isto, o Deus do amor, o nosso Deus Criador. A intenção dele, o propósito dele era para o bem. Depois temos mais histórias. Temos quando ainda o mesmo rei sonha com uma árvore, e essa árvore, Daniel também lhe sabe explicar. Daniel explica ao rei que aquela árvore significa que o rei que pensa que tem o domínio de tudo, que é o Senhor de tudo, mas no sonho essa árvore é cortada. E então, o que é que isso significa? Daniel diz ao rei: renuncia a teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Era uma lição de como o rei se devia comportar. Há mais histórias, todas elas um bocadinho extensas, e não será agora oportuno neste pequeno momento fazer a leitura delas. Mas eu acho que é importante que do estudo que nós fazemos sobre os profetas é que se perceba qual foi a missão dos profetas na Terra. Porque é que eles vieram antes de Jesus? Porque é que eles vieram ensinar aos homens aquilo que o nosso Deus, Deus Pai Criador, tinha para lhes ensinar? E eles eram o veículo que traziam até à humanidade esses ensinos. Portanto, naquela época e à forma como eles entendiam, eles tiveram um papel muito importante na transformação moral da humanidade. Agradeço a vossa atenção.